Sofia acordou naquela manhã com o coração batendo diferente. Depois de 2 anos de conversas, chamadas de vídeo e mensagens que chegavam a qualquer hora do dia, finalmente ia conhecer Gabriel pessoalmente. Ele tinha prometido que estaria no Café Central às 3 da tarde, e ela acreditou como sempre acreditava em tudo que ele dizia. Amor, eu não aguento mais essa distância. Ele tinha dito na chamada da noite anterior. A voz dele sempre foi rouca, meio abafada, como se estivesse sempre com o telefone longe da boca. Amanhã eu pego o primeiro ônibus e vou até aí. 2 anos é muito tempo para duas pessoas que se amam tanto assim. Sofia sentiu o peito aquecer com essas palavras. Gabriel morava em outra cidade, a 400 quilômetros de distância, e sempre tinha uma desculpa para não visitá-la. Trabalho, família doente, problemas financeiros. Ela entendia, ou pelo menos tentava entender, porque também não tinha dinheiro sobrando para viajar até ele. Mas dessa vez seria diferente. Ele tinha conseguido uma folga no trabalho e juntado dinheiro suficiente para a passagem. Vai ser perfeito, Sofia. Eu já imagino como vai ser te abraçar de verdade, sentir o cheiro do seu cabelo, segurar sua mão. A voz dele ficou mais baixa, quase um sussurro. Eu te amo tanto que às vezes dói. Sofia passou a manhã inteira escolhendo roupa. Experimentou 3 vestidos diferentes. Se maquiou 2 vezes porque na primeira não ficou do jeito que queria. E ainda teve tempo de passar no salão para arrumar o cabelo. Ela queria estar perfeita para ele, porque Gabriel sempre dizia que ela era a mulher mais bonita do mundo, mesmo através das fotos que trocavam. Na verdade, ele não mandava muitas fotos. Sempre dizia que era tímido, que não sabia posar, que a câmera do celular dele era ruim. Sofia tinha apenas 3 fotos dele. Uma de perfil meio borrada, outra de longe onde mal dava para ver o rosto, e uma terceira que ele disse ter sido tirada por um amigo, mas estava tão escura que praticamente só mostrava a silhueta. Gabriel é diferente dos outros caras, Sofia costumava dizer para as amigas. Ele não fica se exibindo, postando foto toda hora. Ele é mais reservado, mais profundo. A gente conversa sobre coisas importantes, sobre sonhos, sobre o futuro que vamos construir juntos. E era verdade. As conversas deles duravam horas. Gabriel sabia exatamente o que dizer quando ela estava triste. Sempre tinha uma palavra de apoio quando ela reclamava do trabalho e falava sobre o futuro como se fossem um casal que já estava junto há décadas. Um dia vamos casar numa praia, ele dizia. Vamos ter uma casa pequena com um jardim grande, e você vai plantar rosas vermelhas porque eu sei que são suas favoritas. Sofia nunca tinha contado para ele sobre as rosas vermelhas, mas de alguma forma Gabriel sabia. Ele sempre sabia de coisas sobre ela que nem ela mesma lembrava de ter mencionado. Isso a fazia se sentir especial, como se ele prestasse atenção em cada detalhe da vida dela. Na hora do almoço, Sofia mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado de ansiedade e expectativa. Ela chegou ao Café Central 1 hora antes do horário marcado, porque não aguentava mais ficar em casa esperando. Escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia ver a rua e identificar Gabriel assim que ele aparecesse. O café estava cheio, como sempre ficava nas tardes de domingo. Famílias inteiras ocupavam as mesas maiores, casais dividiam sobremesas, e grupos de amigos conversavam animadamente sobre os assuntos da semana. Sofia se sentiu um pouco deslocada ali, sozinha, mexendo no celular e olhando para a porta a cada 5 minutos. Ele deve estar no ônibus agora, pensou, olhando o relógio. Eram 2:30 da tarde. Gabriel tinha dito que sairia cedo para não se atrasar, que estava tão ansioso quanto ela para esse momento. Amor, eu mal consegui dormir ontem. Ele havia escrito numa mensagem de manhã cedo. Fico imaginando como vai ser quando eu te ver de verdade. Tenho certeza que vou ficar sem palavras. Sofia sorriu lembrando da mensagem. Gabriel sempre escrevia coisas românticas, mas nunca de um jeito piegas ou exagerado. Ele tinha uma forma única de se expressar, como se soubesse exatamente quais palavras usar para tocar o coração dela. 3 horas da tarde chegaram e se foram. Sofia olhou para todos os lados. Analisou cada homem que entrou no café, mas nenhum deles era Gabriel. Deve ser trânsito, ela pensou. Ou talvez o ônibus se atrasou. Ela mandou uma mensagem. Amor, já estou aqui no café, tudo bem? Chegou na cidade? A mensagem foi entregue, mas ele não visualizou. Sofia achou estranho, porque Gabriel sempre respondia rapidamente. Ele dizia que deixava o celular sempre por perto quando estava conversando com ela, porque não suportava a ideia de ela pensar que ele estava ignorando. 3:30. 4 horas.
A ansiedade de Sofia começou a se transformar em preocupação. Ela ligou para o número dele, mas chamou direto para a caixa postal. O telefone que você ligou está desligado ou fora da área de cobertura, disse a voz mecânica da operadora. Deve ser porque ele está viajando. Sofia tentou se convencer. Às vezes a ligação não completa quando a pessoa está na estrada. Mas algo no fundo do peito dela começou a apertar. Uma sensação ruim que ela não conseguia explicar. 4:30 da tarde. Sofia já tinha tomado 3 cafés e comido um pedaço de bolo que nem sentia o gosto. A garçonete começou a olhar para ela com cara de pena, e isso a incomodou mais do que ela queria admitir. Era óbvio que ela estava sendo esperando alguém que não apareceu. Amor, estou preocupada. Me manda uma mensagem pelo menos para eu saber que está bem, ela escreveu no WhatsApp. A mensagem continuou com apenas um tique, o que significava que nem sequer tinha sido entregue. Sofia sentiu o peito apertar mais um pouco. Ela começou a criar desculpas na cabeça. Talvez o celular dele tivesse descarregado durante a viagem. Talvez ele tivesse perdido o ônibus e pegado outro mais tarde. Talvez tivesse acontecido alguma emergência na família e ele precisou voltar. Gabriel sempre falava que a mãe dele tinha problemas de saúde, que às vezes precisava correr para o hospital com ela. 5 horas. O movimento no café começou a diminuir. As famílias com crianças foram embora, e Sofia se viu sozinha numa mesa que claramente era para 2 pessoas. Ela tentou ligar mais uma vez, e novamente caiu direto na caixa postal. Dessa vez, ela resolveu deixar um recado. Oi, amor, sou eu. Estou aqui no café te esperando e estou ficando preocupada porque você não responde. Espero que esteja tudo bem. Se aconteceu alguma coisa, me liga assim que puder, tá? Eu vou ficar aqui mais um pouco esperando você. Mas no fundo, Sofia já sabia que Gabriel não ia aparecer. Havia algo na situação toda que não fazia sentido. Em 2 anos de relacionamento, ele nunca tinha sumido assim, sem dar satisfação. Mesmo quando brigavam ou quando ele ficava chateado com alguma coisa, Gabriel sempre respondia às mensagens dela. Sofia abriu o Facebook dele no celular. O perfil mostrava que ele havia feito login às 6 horas, ou seja, de manhã cedo. A foto de perfil era a mesma de sempre. Uma imagem meio borrada onde dava para ver um homem moreno, de óculos, mas não com muita nitidez. Ela percebeu que nunca tinha prestado atenção direito nisso. Por que todas as fotos dele eram assim, meio desfocadas ou escuras? As postagens dele eram poucas e espaçadas. Às vezes ele compartilhava alguma música romântica com uma frase do tipo "pensando em alguém especial", ou alguma foto de paisagem com legendas como "a vida é mais bonita quando temos alguém para dividir". Sofia sempre assumia que essas coisas eram direcionadas para ela, mas agora, olhando com mais atenção, percebeu que ele nunca a marcava nas postagens, nunca mencionava especificamente o relacionamento deles. 6 horas da tarde. Sofia finalmente aceitou que Gabriel não ia aparecer. Ela pagou a conta e saiu do café com as pernas bambas e os olhos começando a arder. Na rua, tentou ligar mais uma vez. Dessa vez, o telefone nem sequer chamou. Caiu numa mensagem automática dizendo que o número não existia. Sofia parou no meio da calçada, sentindo o mundo girar ao seu redor. Como assim o número não existia? Ela tinha ligado para esse mesmo número centenas de vezes nos últimos 2 anos. Eles tinham conversado na noite anterior. Como um número de telefone simplesmente deixa de existir de uma hora para outra? Com as mãos tremendo, ela abriu o WhatsApp e procurou a conversa deles. Todas as mensagens estavam lá, milhares de mensagens trocadas ao longo de 2 anos. Fotos que ela tinha mandado, áudios dele falando que a amava, planos que faziam para o futuro. Tudo continuava ali, mas quando ela tentou mandar uma nova mensagem, apareceu um aviso. Este número não está no WhatsApp. Sofia sentou num banco na praça em frente ao café e começou a chorar. Não era só tristeza, era uma confusão terrível que tomou conta da cabeça dela. Como um relacionamento de 2 anos podia simplesmente desaparecer assim? Como uma pessoa podia sumir do nada? Como se nunca tivesse existido? Ela ligou para a melhor amiga, Helena, que atendeu no segundo toque. Sofia? Como foi o encontro? Vocês se beijaram? A voz animada da Helena contrastava com o desespero que Sofia sentia. Helena, ele não apareceu. Sofia conseguiu falar entre os soluços. E o telefone dele não existe mais. Eu não entendo o que está acontecendo. Do outro lado da linha, Helena ficou quieta por alguns segundos. Sofia podia ouvir o barulho da televisão ao fundo e o cachorro da Helena latindo. Calma, Sofia. Vem para casa e a gente conversa direito. Deve ter uma explicação. Mas Sofia sabia que não era só um mal-entendido.
Havia algo profundamente errado com toda aquela situação. Algo que ela preferiu não enxergar durante 2 anos inteiros. As fotos sempre borradas, a recusa dele em fazer chamadas de vídeo longas, o fato de ele nunca ter amigos marcados nas fotos, as desculpas constantes para não se encontrarem pessoalmente. Helena, eu acho que ele nunca existiu de verdade, Sofia disse, a voz saindo mais baixa do que ela esperava. Eu acho que eu me apaixonei por uma mentira. Sofia passou a noite em claro, navegando pelo perfil do Gabriel, tentando encontrar alguma pista do que tinha acontecido. Helena tinha vindo para a casa dela e ficou até tarde, tentando ajudar a entender a situação. Juntas, elas foram analisando cada detalhe do relacionamento que Sofia havia ignorado. Sofia, olha isso, Helena disse, apontando para uma das poucas fotos do Gabriel no Facebook. Essa foto que ele postou o mês passado. Não te parece familiar? Sofia olhou mais de perto. Era uma foto de Gabriel numa praia, mas estava tirada de longe e meio desfocada, como sempre. Ela não tinha prestado muita atenção quando ele postou, mas agora, olhando com mais cuidado, havia algo estranho. Espera aí, Helena continuou, abrindo outra aba no navegador. Ela digitou no Google: Fotos Homem Praia Stock. Dezenas de imagens apareceram. E lá estava ela. Exatamente a mesma foto que Gabriel havia postado, apenas com uma qualidade melhor. Sofia sentiu o estômago revirar. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. Ele usou uma foto de banco de imagens? Helena continuou investigando. Pegou as outras 2 fotos que Sofia tinha do Gabriel e jogou no Google Imagens para fazer uma busca reversa. A primeira foto, aquela de perfil meio borrada, apareceu em pelo menos 50 resultados diferentes. Era a foto de um modelo italiano que trabalhava para uma agência de publicidade. A segunda foto, que supostamente havia sido tirada por um amigo do Gabriel, na verdade era de um ator mexicano que fazia novelas. A imagem original estava numa reportagem de revista de 3 anos atrás. Sofia, Helena disse devagar. Todas as fotos dele são fake. Ele pegou imagens da internet e fingiu que era ele. Sofia não conseguiu responder. Ela olhou para o celular, onde ainda estavam salvas todas as conversas que teve com Gabriel. Mensagens de bom dia, de boa noite, declarações de amor, planos para o futuro. Como era possível que tudo isso fosse mentira? Mas Helena, a gente conversou por telefone centenas de vezes, Sofia argumentou. Eu conheço a voz dele. A gente fez chamadas de vídeo. Vocês fizeram chamadas de vídeo longas? Helena perguntou. Sofia pensou por um momento. Na verdade, não. Gabriel sempre dizia que estava com problemas na internet, que a conexão estava ruim, que preferia conversar por telefone porque era mais íntimo. As poucas vezes que fizeram chamada de vídeo duraram menos de 5 minutos, e sempre com ele reclamando que a imagem estava travando. Ele dizia que não gostava de chamada de vídeo porque ficava nervoso, Sofia lembrou. Falava que preferia conversar por telefone porque podia se concentrar melhor na minha voz. Helena balançou a cabeça. Sofia, existem aplicativos que mudam a voz em tempo real. Uma pessoa pode fingir ser homem ou mulher, nova ou velha. E se a chamada sempre fica travando ou com má qualidade, fica mais difícil perceber que algo está errado. Naquela madrugada, Sofia e Helena montaram um perfil fake no Facebook para tentar encontrar mais informações. Elas criaram uma conta com o nome de Bianca Silva, usando fotos de uma atriz americana pouco conhecida, e mandaram uma solicitação de amizade para Gabriel. Para surpresa de Sofia, ele aceitou a solicitação em menos de 2 horas. Às 3 da manhã, Gabriel estava online e mandou uma mensagem para Bianca. Oi, linda! Gostei do seu perfil. Você é de onde? Sofia sentiu o mundo desabar. Enquanto ela estava chorando, desesperada achando que algo terrível havia acontecido com ele, Gabriel estava online cantando outras mulheres. Ela olhou para Helena, que também estava boquiaberta. Responde alguma coisa. Helena sussurrou. Vamos ver até onde ele vai. Sofia digitou. Oi, sou de São Paulo. E você? Ela hesitou antes de enviar, porque era muito estranho fingir ser outra pessoa para conversar com o homem que ela amava, ou que achava que amava. Gabriel respondeu rapidamente. Sou de Belo Horizonte. Trabalho com marketing digital. Você tem namorado? Sofia ficou em choque. Gabriel havia dito a ela que morava em Campinas e trabalhava numa empresa de logística. Agora ele estava dizendo que era de Belo Horizonte e trabalhava com marketing. Ele nem consegue manter as mentiras, ela pensou. A conversa continuou por algumas horas.
Gabriel usou exatamente as mesmas técnicas de sedução que havia usado com Sofia. Dizia que Bianca parecia ser diferente das outras meninas, que sentia uma conexão especial, que estava cansado de relacionamentos superficiais. Era como assistir a uma peça de teatro onde ela já conhecia todos os diálogos. Quando o sol começou a nascer, Sofia desabou no sofá, exausta e arrasada. Não era só sobre Gabriel ter mentido sobre quem ele era. Era sobre 2 anos da vida dela que haviam sido baseados numa fantasia. Todas as noites que ela passou acordada conversando com ele, todos os planos que fizeram juntos, toda a ansiedade que ela sentiu antes dos encontros que nunca aconteceram. Quem é ele de verdade? Sofia perguntou para Helena. O que ele queria de mim? Por que alguém faria isso? Helena abraçou a amiga. Não sei, Sofia. Existem pessoas muito doentes no mundo. Talvez ele tenha feito isso com várias mulheres. Talvez seja um passatempo doentio para ele. Sofia olhou para o perfil fake que elas haviam criado. Gabriel continuava mandando mensagens para Bianca, dizendo que não conseguia parar de pensar nela, que sentia como se a conhecesse há anos. As mesmas palavras, a mesma estratégia, o mesmo roteiro. Eu preciso saber quem ele é, Sofia disse. Preciso confrontar essa pessoa. Não posso deixar isso passar em branco. Sofia passou os 3 dias seguintes investigando. Com a ajuda de Helena e mais 2 amigas que trabalhavam com tecnologia, elas conseguiram rastrear algumas informações sobre o verdadeiro Gabriel. O perfil no Facebook havia sido criado há 3 anos, sempre com poucas informações pessoais, e as interações eram apenas com mulheres. Olha isso, disse Patrícia, uma das amigas que entendia de computador. Eu consegui ver alguns dados do perfil. O IP que ele usa para acessar é sempre da mesma região, aqui da nossa própria cidade. Ele não mora em Campinas nem em Belo Horizonte. Ele mora aqui, Sofia. A informação foi como um soco no estômago. Durante 2 anos, Sofia acreditou que Gabriel estava a centenas de quilômetros de distância, que a distância era o único impedimento para eles se encontrarem. Na verdade, ele provavelmente morava a alguns quilômetros dela. Tem mais, Patrícia continuou. Eu cruzei algumas informações e descobri que esse perfil interage sempre com mulheres da nossa região. Acho que ele tem um padrão. Ele só conversa com meninas que moram na mesma cidade que ele, mas finge estar longe. Sofia sentiu uma mistura de raiva e nojo. Ele faz isso para se sentir seguro. Ela percebeu. Se fingir que mora longe, nunca vai precisar aparecer de verdade. Pode manter a fantasia para sempre. Elas descobriram mais coisas. O perfil do Gabriel interagia com pelo menos 15 mulheres diferentes, todas solteiras, todas da mesma faixa etária que Sofia. Ele havia curtido fotos e deixado comentários carinhosos em publicações de várias delas. Sofia, acho que você precisa se preparar para uma possibilidade, Helena disse com cuidado. Pode ser que você não tenha sido a única. Talvez ele mantenha relacionamentos virtuais com várias mulheres ao mesmo tempo. A ideia era devastadora, mas fazia sentido. Gabriel sempre tinha horários muito específicos para conversar com ela. Dizia que trabalhava em turnos estranhos, que às vezes ficava offline por algumas horas por causa do serviço. Na verdade, provavelmente estava conversando com outras mulheres. Sofia decidiu que ia confrontá-lo. Ela criou um novo perfil no Facebook, dessa vez usando o próprio nome e fotos antigas que ele nunca havia visto. Mandou uma mensagem direta. Olá, Gabriel. Meu nome é Sofia. Acho que você me conhece. Ele demorou um dia inteiro para responder. Quando finalmente mandou uma mensagem, foi apenas: Não sei quem é você. Acho que me confundiu com outra pessoa. Sofia mandou uma foto dela, a mesma que havia mandado para ele pelo WhatsApp algumas semanas antes. Tenho certeza de que não confundi. A gente tem muito o que conversar. Dessa vez, Gabriel ficou offline por 2 dias. Quando voltou, mandou uma mensagem mais longa. Sofia, eu posso explicar. A situação é complicada. Você não vai entender. Então me explique. Ela respondeu. Tenho 2 anos da minha vida para você me explicar. O que veio depois foi uma mistura de mentiras, meias-verdades e justificativas patéticas. Gabriel disse que era muito tímido para encontros presenciais, que tinha problemas de autoestima, que usou fotos falsas porque não se achava bonito o suficiente. Disse que realmente gostava dela, que os sentimentos eram verdadeiros, mas que teve medo de decepcionar quando ela o visse pessoalmente. E o telefone que parou de funcionar? Sofia perguntou. E o fato de você estar cantando outras mulheres enquanto eu achava que você tinha desaparecido? Gabriel tentou negar, mas Sofia mostrou as capturas de tela das conversas que ele havia tido com o perfil fake da Bianca. Confrontado com as evidências, ele mudou a versão.
Disse que estava confuso, que não sabia como terminar o relacionamento sem magoar Sofia, que pensou que se sumisse ela esqueceria dele naturalmente. E as outras meninas? Sofia insistiu. Quantas Sofias existem na sua vida? Dessa vez, Gabriel ficou muito tempo sem responder. Quando voltou, escreveu apenas: Você não entende como é ser sozinho de verdade. Você não entende o que é não conseguir se relacionar com pessoas reais. Sofia sentiu uma mistura de pena e raiva. Parte dela queria ajudar, porque durante 2 anos ela realmente se importou com essa pessoa. Mas a parte racional sabia que nada do que Gabriel dizia justificava o que ele havia feito. Gabriel, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro, ela escreveu. Você não estava sozinho. Você me tinha. Você teve 2 oportunidades de me conhecer de verdade e escolheu fugir. Você preferiu viver numa mentira a arriscar viver uma verdade. A resposta dele foi a mais honesta que ela havia recebido em 2 anos. Eu sei. Eu estraguei tudo. Eu sempre estrago tudo. Sofia olhou para aquela mensagem por muito tempo. Parte dela queria consolar. Queria dizer que tudo bem, que poderiam recomeçar de forma honesta. Mas ela sabia que seria impossível. Como confiar em alguém que havia mentido sobre absolutamente tudo? Como construir algo real com alguém que escolhia viver na fantasia? Eu espero que você procure ajuda, ela escreveu na última mensagem. E espero que pare de fazer isso com outras pessoas. Não é justo. Não é amor. É uma forma muito cruel de solidão. Depois disso, Sofia bloqueou o perfil dele em todas as redes sociais e excluiu o número do telefone da memória. Não adiantava guardar, porque mesmo que funcionasse, ela nunca mais saberia se a pessoa do outro lado era realmente quem dizia ser. Os primeiros meses depois da descoberta foram os mais difíceis da vida de Sofia. Não era só a dor do fim do relacionamento, era a sensação de ter sido enganada de uma forma tão profunda que ela começou a questionar sua própria capacidade de perceber a realidade. Como eu fui tão ingênua? Ela se perguntava todos os dias. Como eu não percebi que estava vivendo numa mentira? As amigas tentavam consolar, dizendo que qualquer pessoa poderia ter caído no mesmo golpe, que Gabriel era muito convincente, que ela não tinha como saber. Mas Sofia se sentia burra, se sentia fraca. Ela começou a fazer terapia. A psicóloga, uma mulher de uns 50 anos chamada Doutora Regina, explicou que casos como o dela eram mais comuns do que se imagina. A internet facilitou esse tipo de relacionamento. Ela disse: As pessoas podem criar identidades completamente falsas e manter relacionamentos emocionais intensos sem nunca precisar mostrar quem realmente são. Mas por que alguém faria isso? Sofia perguntou. Qual é a vantagem de ter um relacionamento fake? Para algumas pessoas, é mais seguro, Doutora Regina explicou. Elas podem ser rejeitadas, mas nunca vão ser rejeitadas por quem realmente são. É uma forma de evitar a vulnerabilidade verdadeira que todo relacionamento real exige. Sofia entendeu que Gabriel provavelmente tinha tanto medo de rejeição que preferia viver numa fantasia a arriscar um encontro real. Mas entender não diminuía a dor que ela sentia. Durante 2 anos, ela havia se apaixonado por uma pessoa que não existia. Havia planejado um futuro com alguém que nunca teve intenção de tornar esses planos realidade. O pior era que Sofia começou a desconfiar de todos. Qualquer homem que chegasse perto, qualquer paquera que surgisse, ela ficava paranoica. E se for mentira de novo? E se ele também não for quem diz ser? Ela passou meses sem conseguir confiar em ninguém, checando perfis nas redes sociais, fazendo pesquisas no Google, procurando pistas de que estava sendo enganada novamente. Você não pode viver assim, Helena dizia. Não pode deixar que um doente estrague sua capacidade de amar pessoas de verdade. Mas Sofia não conseguia controlar. A paranoia havia tomado conta dela. 6 meses depois do episódio, Sofia estava num supermercado quando esbarrou com um cara carregando uma cesta cheia de produtos. As compras se espalharam pelo chão e os dois se abaixaram para juntar. Quando se levantaram, o homem sorriu para ela. Desculpa, ele disse. Eu estava distraído pensando se ia conseguir carregar tudo isso até o carro. Ele era alto, tinha cabelos castanhos meio bagunçados e um sorriso torto que deixou Sofia sem graça. A culpa foi minha, ela respondeu. Eu que estava andando sem prestar atenção. Eles terminaram de juntar as compras e ficaram ali parados, meio sem jeito. Você mora aqui perto? Ele perguntou. Sofia sentiu o alerta soar na cabeça. Por que você quer saber? A pergunta saiu mais agressiva do que ela pretendia. O homem pareceu surpreso. Não, desculpa. Não era para soar estranho.
É que eu sou novo no bairro e ainda estou me localizando. Pensei que talvez você pudesse me indicar uma farmácia boa. Sofia se sentiu ridícula. O cara estava sendo educado, fazendo uma pergunta normal, e ela reagiu como se ele fosse um sequestrador. Desculpa, ela disse. Eu ando meio paranoica ultimamente. Tem uma farmácia ótima ali na esquina. Tudo bem. Ele sorriu novamente. Paranoia pode ser saudável às vezes. Eu sou o Diego. Sofia. Eles caminharam juntos até a saída do supermercado, conversando sobre o bairro e sobre como era difícil se mudar para um lugar novo. Diego havia se mudado há 2 semanas por causa do trabalho. Era engenheiro civil e estava trabalhando numa obra na região. Você quer tomar um café qualquer dia? Ele perguntou quando chegaram ao estacionamento. Eu prometo que é só um café normal, sem segundas intenções estranhas. Sofia riu. Como você sabe que eu não sou eu que tenho intenções estranhas? Bom, você pode até ter, Diego respondeu. Mas considerando que você quase me deu um soco quando eu perguntei se você morava por aqui, acho que você não é do tipo que tem intenções estranhas. Sofia ficou pensando. Fazia meses que ela não conversava com nenhum homem além dos colegas de trabalho e do psiquiatra. Parte dela queria aceitar, mas a outra parte estava gritando para sair correndo. E se Diego fosse outro Gabriel? E se ele também fosse mentiroso? Posso pensar? Ela perguntou. Claro, Diego sorriu. Eu entendo. Você não me conhece, e hoje em dia a gente nunca sabe com quem está lidando, né? Ele pegou um papel da carteira e anotou o telefone. Se você quiser conversar, me liga. Se não quiser, sem problemas. Eu prometo que não vou ficar mandando mensagem, insistindo nem nada disso. Sofia pegou o papel e guardou no bolso. Quando chegou em casa, ficou olhando para o número por muito tempo. Era um papel comum, com uma letra meio torta, completamente diferente das mensagens perfeitas que Gabriel costumava mandar. Ela ligou para Helena e contou sobre o encontro. Sofia, você precisa tentar, a amiga disse. Não pode ficar com medo de todo mundo para sempre. E olha, pelo menos esse aí você viu pessoalmente. Você sabe que ele existe de verdade. Sofia riu pela primeira vez em meses. É verdade. Pelo menos eu sei que ele não é uma foto de banco de imagens. 3 dias depois, ela ligou para Diego. Eles marcaram de se encontrar numa lanchonete perto do supermercado onde se conheceram. Sofia chegou 15 minutos adiantada e ficou observando pela janela, meio esperando que ele não aparecesse. Quando Diego entrou na lanchonete no horário exato, ela se surpreendeu com o alívio que sentiu. Achei que você não ia ligar, ele disse, se sentando na frente dela. Eu quase não liguei, Sofia admitiu. Eu tive um relacionamento muito complicado recentemente e fico meio desconfiada. Diego pediu um café e um sanduíche, e Sofia notou que ele comia de verdade, que ocupava espaço de verdade, que tinha opiniões próprias sobre os assuntos que conversavam. Era tão diferente das conversas com Gabriel, que sempre concordava com tudo que ela dizia, sempre falava exatamente o que ela queria ouvir. Posso perguntar o que aconteceu no relacionamento complicado? Diego disse depois de um tempo. Você não precisa responder se não quiser. Sofia pensou se devia contar. Era uma história tão estranha, tão humilhante, que ela tinha vergonha de falar sobre o assunto. Mas algo na forma como Diego perguntou, sem pressionar, sem julgar, fez ela se sentir segura. Eu namorei 2 anos com uma pessoa que não existia, ela disse. Diego parou de mastigar e olhou para ela com curiosidade. Como assim? Sofia contou a história inteira. Gabriel, as fotos falsas, o relacionamento à distância, o encontro que nunca aconteceu, a descoberta de que tudo era mentira. Diego ouviu sem interromper, fazendo algumas perguntas quando não entendia alguma coisa, mas sem julgar nem fazer cara de pena. Caramba! Ele disse quando ela terminou. Isso deve ter sido muito difícil. Não só a decepção, mas também a sensação de ter sido enganada por tanto tempo. Exatamente. Sofia suspirou. O pior é que eu me sinto burra. Como eu não percebi? Você não é burra, Diego disse com firmeza. Você confiou numa pessoa que não merecia sua confiança. Isso não te torna burra, te torna humana. O erro não foi seu, foi dele. Sofia sentiu os olhos começarem a arder, mas não era de tristeza. Era de alívio. Fazia meses que alguém não dizia que ela não era culpada pelo que aconteceu. Eles continuaram se encontrando. Diego era diferente de tudo que Sofia havia imaginado sobre homens. Ele não tentava impressioná-la, não fingia ser perfeito, não falava apenas o que ela queria ouvir. Às vezes eles discordavam sobre filmes, sobre política,
sobre qual era a melhor pizzaria da cidade. E essas pequenas diferenças, que antes teriam assustado Sofia, agora a tranquilizavam. Com o Gabriel, eu tinha a impressão de que a gente pensava igual sobre tudo. Sofia contou para a doutora Regina numa sessão de terapia. Agora eu percebo que isso não era normal. Diego tem opiniões próprias, personalidade própria. Às vezes ele me irrita, às vezes eu discordo dele. E isso é muito melhor do que aquela harmonia fake que eu tinha antes. Doutora Regina sorriu. Conflito saudável é sinal de que duas pessoas reais estão tentando se conhecer de verdade. Quando tudo é sempre perfeito, alguma coisa está errada. Sofia estava aprendendo a confiar novamente, mas de forma diferente. Com Gabriel, ela confiava cegamente, acreditava em tudo sem questionar. Com Diego, ela confiava aos poucos, observando a coerência entre as palavras e as atitudes dele, prestando atenção nos detalhes, verificando se as histórias que ele contava faziam sentido. Diego trabalhava numa empresa que Sofia podia pesquisar no Google. Ele morava num apartamento que ela podia visitar. Ele tinha amigos que ela podia conhecer, família que falava sobre ele nas redes sociais. Ele existia no mundo real, ocupava espaço real, tinha problemas reais e qualidades reais. Sabe o que mais me marca nele? Sofia disse para Helena um dia. Ele é imperfeito. Diego deixa a louça suja na pia às vezes. Ele torce para um time de futebol terrível. Ele conta piadas ruins. Gabriel nunca tinha defeitos. Era sempre perfeito demais para ser real. 6 meses depois de conhecer Diego, Sofia percebeu que conseguia passar dias inteiros sem pensar no Gabriel. A dor havia diminuído, e no lugar dela havia surgido algo parecido com gratidão. Se não tivesse passado por aquela experiência terrível, talvez nunca tivesse aprendido a valorizar relacionamentos reais, imperfeitos, mas verdadeiros. Você acha que ele continua fazendo isso? Diego perguntou um dia, quando estavam conversando sobre o assunto. Continuam existindo outras mulheres sendo enganadas por ele? Sofia pensou na pergunta. Provavelmente sim. Gabriel havia demonstrado que aquilo era um padrão, não um erro isolado. Provavelmente havia outras Sofias por aí, esperando em cafés por homens que nunca iam aparecer, planejando futuros com pessoas que não existiam. Eu espero que não, ela respondeu. Mas se existirem, eu espero que elas sejam mais espertas do que eu fui, ou que tenham amigas tão boas quanto as minhas para ajudar na investigação. Diego sorriu e segurou a mão dela. A mão dele era real, quente, um pouco áspera por causa do trabalho. Tão diferente das palavras virtuais que Gabriel costumava enviar. Obrigada, Sofia disse de repente. Por quê? Por existir de verdade, por ser real, mesmo quando é chato. Por estar aqui de verdade, ocupando espaço real na minha vida. Diego riu. Essa deve ser a declaração mais estranha que alguém já me fez, mas eu entendo. E eu também agradeço. Por quê? Por ter dado uma chance para mim, mesmo depois de ter sido machucada. Por ter decidido confiar novamente, mesmo com medo. Isso exigiu muita coragem. Sofia olhou para Diego e percebeu que ele estava certo. Tinha sido corajoso dar uma chance para algo real depois de ter vivido tanto tempo numa ilusão. Tinha sido corajoso escolher a imperfeição verdadeira, em vez da perfeição falsa. Ela nunca mais soube notícias de Gabriel. De vez em quando se perguntava quem ele realmente era, se havia procurado ajuda, se havia parado de enganar outras pessoas. Mas essas perguntas já não a atormentavam como antes. Gabriel havia sido um capítulo da vida dela, doloroso, mas necessário, que a ensinou a valorizar a diferença entre amor real e fantasia romântica. E agora, sentada ao lado de Diego numa tarde de domingo, vendo ele torcer para seu time terrível enquanto comia pizza com as mãos sujas de molho, Sofia sabia que havia escolhido bem. A realidade, mesmo com seus defeitos e imperfeições, era muito melhor do que qualquer fantasia que ela pudesse imaginar.